chamado dia D, né? Em que tropas da polícia e do exército invadiram a Vila Cruzeiro, significou realmente o início da retomada de territórios ocupados pelo poder paralelo? É o que a gente vai discutir aqui. E o que precisa ser feito para que outras áreas de exclusão social também sejam resgatadas pelo Estado? O Rio de Janeiro, claro, está no olho do furacão, mas segurança é o que todos os brasileiros precisam e querem. E nós queremos saber se as políticas públicas são consistentes, se vão nos garantir cidadania e tranquilidade. Bom, para essa conversa, a gente convidou Elizabeth Susequinde, ela é coordenadora do Núcleo de Estudos sobre Justiça Criminal e Segurança Pública da Unirio, o antropólogo Roberto Cante de Lima, professor da Universidade Federal Fluminense, e também Michel Misse, coordenador do Núcleo de Estudos em Cidadania, Conflito e Violência Urbana da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Bom, para participar desse debate, você pode mandar um e-mail para debate@futura.org.br. Pode também deixar seu recado pelo Twitter, @canalfutura. Tenho certeza que você vai ter uma pergunta sobre segurança para fazer, que é o que a gente está preocupado nesse exato momento. Uma ótima noite para vocês todos. Muito obrigada por terem vindo, passar daquele calor, né, das emoções, das euforias. A gente vai ter um debate mais tranquilo, ou não. A gente começa então esse debate falando do que não é segredo para ninguém, por isso mesmo não está lá no Wikileaks. Tráfico existe em qualquer lugar do mundo, infelizmente, mas é fato. Só que no Rio de Janeiro, em algumas outras cidades, existe uma associação com a violência que coloca em risco as próprias instituições. Vamos fazer então uma breve retrospectiva sobre como o tráfico se instalou como esse poder paralelo aqui no Rio. Final da década de 70, Rio de Janeiro. O tráfico começava a se organizar. A cidade virou um ponto na rota de distribuição da cocaína que saía dos países andinos em direção à Europa. À medida em que a produção crescia nesses países, aumentava a oferta da droga aqui dentro e o preço diminuía para o usuário. Nessa mesma época, surgiram as facções criminosas dentro de presídios. Um grupo de presos comuns se uniu a presos políticos para combater o bando que dominava as cadeias e que chegava a cobrar pedágio pela segurança dos detentos. Os assaltantes comuns aprenderam as técnicas de organização e guerrilha. Segundo essa antropóloga, logo os criminosos descobriram um novo negócio. Eles ficaram sabendo que assalto não estava dando tanto dinheiro. O que estava dando muito dinheiro era o tráfico. Vários assaltantes deixaram o assalto quando perceberam isso e passaram então a traficar. O tráfico se expandiu com muita rapidez no início da década de 80, final da década de 70, início de 80. Nos anos 90, 3 facções disputavam os pontos de venda de drogas. E para travar essas guerras, eles precisavam se armar. Eles armaram pequenos exércitos e invadiam a área ocupada pela facção criminosa rival na tentativa de ampliar o seu mercado. A facção rival fez a mesma coisa. Começou a comprar armas tão iguais ou tão poderosas quanto as armas da facção rival, se estruturaram e nós começamos a verificar a guerra do controle da droga no Rio de Janeiro. Em 2008, o Estado lançou a experiência das unidades de polícia pacificadora. 12 comunidades receberam UPPs. Objetivo? Acabar com a violência e o domínio territorial do tráfico de drogas. 200 mil pessoas já não vivem sob o comando dos bandidos. Segundo as autoridades de segurança, a reação do tráfico à perda desses territórios foi o motivo dos ataques a carros e ônibus no Rio de Janeiro, que acabaram desencadeando a grande operação no Complexo do Alemão. Bem, houve muita euforia, né? Naquela semana, enfim. Agora, vocês acham que, agora ânimos mais calmos, dá para a gente analisar com mais tranquilidade também, vocês acham que realmente houve um dia D da retomada desses territórios de exclusão pelo Estado brasileiro, professora Elizabeth? Não, eu acho que não. Acho que houve uma operação militar de grandes proporções, que provocou a fuga, a evasão ou a morte de vários criminosos de menor escala. Dentro do tráfico? Dentro do tráfico local. E que a sociedade se encantou com isso e passou a entender que então estava liberada do tráfico. Eu vi comentários tipo, agora não tem mais tráfico, graças a Deus nós estamos livres, né? Para aquela comunidade terá sido talvez um alívio de alguns dos problemas, né? E talvez o prenúncio de outros.
Agora, é no Rio de Janeiro, especificamente, que existem peculiaridades, né? Ligam o tráfico, a violência aqui. A retomada do território pelo Estado, vocês acreditam que já foi uma vitória, em alguma medida? A retomada do território é um processo, não é algo que se fixe, né, num determinado momento. O território significa não o espaço físico, mas significa as pessoas que efetivamente mantêm relações sociais naquele lugar e que, a partir dessas relações sociais, estabelecem também reivindicações com o Estado, relações com o poder constituído. É aí, nesse tipo de relação, que se pode falar em território, né, de forma rigorosa. Ora, controlar esse território é, acima de tudo, fazer com que a própria população controle o território. O que significa dizer que ela, efetivamente, esteja legalmente constituída no local, né, tendo acesso legal à propriedade, né, da terra, do seu terreno, da sua casa, não é? Que possa, desse modo, também, nas condições, evidentemente, que lhe permitem, que a sua renda lhe permita pagar os serviços públicos que lhe cheguem, não é? Ter acesso também aos serviços públicos mais globais, como escola, saúde, né? Enfim, e que a juventude que more nesse território tenha um horizonte de projetos de vida capaz, né, de ser alcançado, né? Que não haja na juventude uma desesperança de tal modo trágica que possa fazê-la efetivamente não acreditar mais na possibilidade de viver nesse território, como nós todos vivemos nos nossos bairros. Professor Kant, essas pessoas têm que se apropriar dessa vida, desse território. Qual é a opinião do senhor? A minha opinião é que o Rio, né, especificamente, que é o que está em jogo agora, ele tem uma visão muito desigual, né, da sua ocupação urbana. E existe, inclusive, várias metáforas, né, muito pouco corretas, né, sobre o asfalto e o morro, sobre a cidade partida, etc., que se esquecem de que isso tudo é um conjunto, é isso em primeiro lugar. Se é um conjunto, como disse o professor Michel, esse conjunto deveria partilhar os mesmos direitos, não é isso? Para poder ter os mesmos deveres e para poder, então, participar do mercado, porque isso é uma sociedade de mercado, e eu lembro que na sociedade de mercado o direito iguala e o mercado desiguala, não é isso? Então, o mercado é o lugar onde as pessoas vão para acumular riquezas, para poder progredir, que o professor Michel está falando. Olha, se isso é negado a essas pessoas, porque elas são faveladas, elas não são proprietárias, esses lugares onde elas moram não podem se expandir, esses são cercados, o sujeito que quer ganhar um dinheiro, que quer ter uma vendinha, que quer ter outra vendinha, que quer fazer um puxado da sua casa, isso aí é irregular, é ilegal, etc. Ou seja, se lhe é negado o acesso ao mercado, ele está em desigualdade com os outros membros da sociedade. Então, quando você aplica uma desigualdade de direitos, você necessariamente vai ter que ter uma desigualdade de deveres, não é isso? E o resultado disso é que as pessoas vão ter uma fraca adesão às regras formais. Por quê? Porque as regras formais não os atingem. E quando as regras formais não atingem essas pessoas, elas têm conflitos, elas vão ter que resolver isso de outra forma, porque elas não têm acesso às formas de administração de conflitos formais. Por quê? Porque elas não têm titularidade de ação, porque elas não têm titularidade da propriedade, elas não podem reclamar de nada. Então não adianta nada encher esses lugares de benesses, né, que vão ajudar os desiguais a continuar desiguais, né, se você não implementa, no fundo, essa igualdade de direitos a que o professor... Quer dizer, fomos bem mais à frente, porque a próxima pergunta seria isso, quer dizer, estamos falando dos próximos passos, né? Nem tudo é repressão policial, nem tudo é agir aos tropeços e soluços quando a crise ali se instala. Tem a intervenção do Estado e tem mais, o senhor já foi um passo à frente, que é apropriar, né, que essas pessoas tenham noção de que são sujeitos de direito. Agora eu queria voltar só um pouquinho... Não é noção, não, desculpe. É que elas sejam que elas sejam, claro, claro. A noção uma palavra etérea demais. Não, mas é porque se fala que as pessoas vão lá conscientizar as pessoas dos seus direitos. Como é que vai conscientizar uma pessoa do direito que ela não tem? Claro, e ela tem.